Programa do Zero ao Sucesso, tá? Com o professor Xavier. Todas as segundas-feiras estaremos aqui trazendo novidades para vocês, trazendo ideias, inspirações, trazendo pessoas que do nada, do zero, né, atingiram hoje um nível de sucesso, seja financeiro, seja de uma qualidade de vida. Queremos ajudar você a trazer, né, queremos trazer para você essa inspiração, né? Toda segunda-feira, 7h30 da manhã, que nós possamos ditar para você algumas dicas, algumas ideias para você desenvolver ao longo de toda a sua semana, tá? 7h30 da manhã na segunda-feira, com reprise às 8h30 da noite. E hoje, nessa segunda-feira, eu trago aqui, direto de Itaú de Minas, mais um menino da Coab, tá? Eu trago aqui Flaviano Moura. Prazer, Flaviano. Obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite, tá? De estar aqui, deixar tudo, né, o ramo imobiliário lá em Itaú para estar aqui nesse bate-papo, né? Fica à vontade, né? A TV Sudoeste, programa Zero Sucesso, te acolhe aqui, viu? Obrigado, Gil. Primeiramente, parabenizar o programa de Zero ao Sucesso e sendo apresentado por um itauense. A gente fica muito feliz que a nossa querida Itaú de Minas tão bem representada. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade e ter a oportunidade de estar apresentando um pouco do meu currículo, um pouco do meu trabalho do dia a dia. Né? Gente, hoje a gente tem assim um privilégio muito grande, né, de estar aqui com o Flaviano. Eu posso falar um rapaz porque a gente também foi, né, da mesma cidade, né, jogava bola, jogava do Dino, né? Saudade, é boa. Né? E ali, e assim, nós tivemos muitos amigos ali, muitos companheiros ali hoje, né? Que saiu da Coab, né? Por isso que eu estou falando dos meninos da Coab, né? Ainda nós vamos trazer mais pessoas aqui. Hoje eu trago o Flaviano, que num determinado momento da vida se tornou um corretor de imóveis, dono de uma imobiliária, né? E eu queria que o Flaviano contasse para nós assim, como é que foi, né? Eu lembro que todo mundo foi para a Coab numa organização lá da cidade que pegou uma parte da taboca, né? Uma parte do pessoal que era funcionário da fábrica, né? Que foi morar lá na Coab, que hoje é a Sagrada Família, né? Flaviano moleque, todo mundo moleque, foi crescendo. Como é que foi essa infância, Flaviano? Como é que foi o início do Flavianinho? Me enche muito de orgulho falar da Coab, porque na Coab foi superação. E ali começou o trabalho, que a gente não sabia que ia colher bons frutos no futuro. Eu não tinha vergonha, mas eu andava com meu carrinho de esterco de porta em porta. Carrinho de esterco. O pratinho de peixe que a gente pescava e vendia, a gente ia de porta em porta vendendo. E aquilo ali foi me ensinando, me educando, vendendo galinhas. De porta em porta também, Gil. Meu pai me ensinava a fazer esse tipo de venda na infância. Legal, legal. A minha mãe, lembrando da minha mãe, fazia doces. Dona Orlando. Vendia doces. Dona Nenê, isso. Vendia doces. Uhum. E aí a gente saía vendendo doces em formas naquela época, né? Sim. Não, é legal, eu falei aqui do time do Dino, né? Porque a maioria da molecada jogou no time do Dino e na época quem tinha chuteira de jogar de chuteira, quem tinha que chute era que chute, quem não tinha jogado descalço ou emprestava para amigo, né? Então era tudo assim, né? E aí nessa infância, né? Nessa coisa gostosa que é a juventude da gente, a adolescência, a juventude, ia para a escola todo mundo junto, não é assim? Né? Descia todo mundo, atravessava a rodovia, né? E ia todo mundo junto, porque era muita molecada na época, então era mais fácil ir, né? Para não ir separado, né? Assim. Vamos colocar um ênfase? Claro, eu acho vontade, que o programa é seu. Uma coisa linda que acontece muito até hoje com os meninos da Coab, que essas amizades de 30 a 40 anos atrás perduram até hoje. Até hoje. Temos histórias para contar, boas histórias. Boas histórias e a gente conversava aqui há um tempo, uns minutos atrás, que a gente gostaria de trazer, né, mais meninos da Coab aqui, que foram pessoas que com uma infância simples, uma infância não tinha nada, vamos dizer assim, né?
e com muito trabalho, e trabalho duro, muitas vezes, né? Hoje estão tendo assim podendo dar uma qualidade de vida melhor para a família, né? Flaviano, como é que foi o início da trajetória do Flaviano? Ele já falou aqui que vendeu esterco, vendeu frango, vendeu peixe, quem vendeu frango vendeu ovo, né? Assim, e CLT, como é que começou essa questão? Que curso que o Flaviano fez? Como é que foi isso? Eu acho que o curso melhor foi o da vida. Eu precisei trabalhar realmente para ajudar minha família. E a gente tinha essa dificuldade na infância. O programa já resume de 0 ao sucesso. Mas do 0 ao sucesso é a dificuldade que a gente tem em casa. Quando a gente precisa vencer, quando vem da Coab. E nesse sentido, eu tive que batalhar. Trabalhando, estudando e dando o de melhor no trabalho. Eu sabia que eu tinha que fazer aquilo que eu gostava, me fazia bem. E o que me fazia bem era vendas. Sim, sim. Eu falei aqui no programa anterior com o Gustavo que é uma cultura da cidade, toda cidade industrial carrega essa cultura em si, que é a CLT, né, que é o trabalhar na fábrica. Né? Então, eu vi o meu pai sair todo dia de manhã com o uniforme da fábrica, com o capacete, né, e picar cartão 7 horas da manhã. Como é que foi com o Flaviano, essa experiência? Como é que... com o Flaviano foi maravilhoso, porque eu tive que começar do zero. Quando eu comecei na fábrica, foi para secar areia. Carrinho secando areia por jato de areia, foi a única oportunidade que eu tive para entrar na área industrial. Certo. E em seguida, eu consegui dar manutenção num ar comprimido lá no compressor, que eu vim da oficina mecânica, eu trabalhava, e dali eu tive a oportunidade de ir para essa cadeira de cimento, um serviço braçal, bruto, carregando vagão, mas ali, por mais que o serviço era braçal, mas existia uma harmonia de trabalho legal, um ambiente agradável com a turma. Sim. E ali eu fui trabalhando, só que eu via que aquilo não era para a minha vida. Eu tinha que trabalhar e fora estudar. E eu comecei a estudar, buscar novos caminhos com vendas, e aí eu intercalei, trabalhando num período na Votorantim e um período em vendas. Chegou uma fase da minha vida, dos 19 anos até os 30 anos, que eu coloquei como meta. Eu vou trabalhar, estudar e vou vencer lá fora. Intercalando, e eu não dormi. Fui aprender também a dormir depois dos 30 anos de idade. Fiquei esse intervalo todo. Não tinha, era direto. É uma característica do empreendedor, né? Não tem mas férias, eu tinha uma grande vantagem disso tudo. Eu tinha o apoio da minha família. Sim. Tinha o apoio dos meus pais, da minha esposa especial, das minhas filhas que me acolhiam. Elas sabiam dessa dedicação minha. Mas eu coloquei e tracei como meta que eu ia lutar até 30 anos de idade, com dificuldades, venci. Com 30 anos de idade, realmente eu estava já desligando do Grupo Votorantim. Mas a Votorantim foi uma escola para mim. Ali eu me eduquei com produção, com resultado, com disponibilidade, e ali me mostrou, ela me ensinou o caminho do que eu poderia usar na área industrial, usar aqui fora em produção. Legal, legal. E você falou uma coisa bem interessante isso, né? Primeira coisa é um propósito. A gente tem que ter um propósito de vida, eu falava isso num dos programas iniciais, que a gente precisa ter, olhar lá na frente, ter um sonho, né? A pessoa precisa ter um sonho, a pessoa precisa ter um propósito. Você colocou, eu vou trabalhar aqui até os 30 anos, né? Ou às vezes um pouquinho menos, ou um pouquinho mais até os 30 anos. Dali para frente eu quero, né? Vamos falar assim, trabalhar por conta. E o que é interessante do empreendedorismo. No ano de 2005, eu desliguei da Votorantim, eu tinha estabilidade, poderia permanecer lá. Muitos ainda falaram, em 2005, que ainda não tinha o hábito do empreendedorismo. Sim. O pessoal ainda fala, não larga da CLT, não larga da carteira assinada. Sim. É uma loucura, é um risco você fazer isso. Mas eu tinha me preparado para esse risco aqui fora. Né? E eu já tinha a vontade, a dedicação e já tinha o conhecimento aqui fora, com vendas. E eu abracei o mercado imobiliário, que é a minha paixão. Legal, legal. Só um parênteses aqui que você falou isso, né? Essa coragem, né? Lógico, você teve um propósito, você trabalhou com aquilo, olho no peixe, outro olho no gato, né? Assim, e de certa forma teve um planejamento ali para a hora que eu precisar sair eu me manter, né? E tal, e pronto, chegou o dia da coragem. Vou pedir conta. Como é que foi
Como é que foi essa noite? Não, eu fui muito feliz. É. Eu acho que a única coisa que mais me apertou um pouco foi o ambiente da amizade. Da amizade. Porque ali, todo o trabalho onde eu passei, eu fiz os grandes laços de amizades. Você falou de amizade, eu achei muito interessante, porque realmente a gente conhece assim, o finado Charuto com o Zé Pedro. Os dois. É o Zé Rochão. O Zé Rochão. Quer dizer, os dois eram assim, amicíssimos no trabalho e fora do trabalho. Também. Né? A gente via lá na Rua D, né, que tinha o finado Zé Zico, tinha o Piriá, tinha o Adão, tinha o Zé Rodo, que era tudo gente ali também que eram amicíssimos lá dentro da fábrica, e fora da fábrica. Também. Esse ambiente era muito então, bom. Isso era característica, né, dessa turma da fábrica, né, que morava na Coab, né, que morava ali e trabalhava junto. Então essa união, essa amizade, final de semana, aquela rua era uma festa, não era assim? Verdade, era assim. Eles conseguiam ter essa união. Trabalho, em casa, família, bairro, né? Então era assim, né? Tanto é que era fácil montar time na Coab. Agora, sempre tinha um time da Sagrada Família que... Nessa entrevista sua, me despertou algo interessante. Pode falar, pode. Inspiração. Porque quando eu vesti essa camisa, eu tive a coragem, eu corri atrás e consegui esses resultados, e eu comecei a inspirar pessoas. Certo. Porque tinha esse elo da CLT, eu vou até aposentar e não desligo da área industrial. Sim. O pessoal só depois que aposentasse, que desligaria e ia fazer uma atividade. Hoje não. Exatamente. A partir do momento que a gente demonstrou para os outros que é capaz, todo mundo saía e dava conta do resultado aqui fora. Isso, porque concordo com você em gênero e número, né? E grau. Grau, né? Porque é isso, né? A cultura da cidade industrial é isso, né? Vou trabalhar e aí depois que eu aposentar, eu vou fazer tal coisa, né? Assim? Assim. Gente, depois que aposentar é muito tempo, né? Tipo assim, né? E aí, ter essa coragem realmente de pensar fora da caixa, né? De quebrar esse padrão, né? Assim, é desafiador e requer essa coragem, né? Me fala, com relação ao ramo imobiliário, né? Como é que surgiu de onde surgiu essa ideia do Flaviano, corretor de imóveis? Primeira coisa, eu me apaixonei no ramo imobiliário. É muito bom, é apaixonante. Aí matou. É apaixonante. Quando eu fiz a minha primeira venda, na dificuldade, do zero ao sucesso, olha para vocês verem que legal, aos telespectadores. Isso. Eu comecei, foi de bicicleta. Sim. De bicicleta, colocava a minha placa, minha esposa digitava a placa, porque na época eu não usava nenhum computador, era máquina de datilografar. Sim. Colocávamos no saquinho de arroz e depois colocava nos terrenos. Olha. Inacreditável. Eu fui colocando uma plaquinha aí, uma plaquinha aqui e foi vendendo, e foi dando certo. Sim. Então olha aí, olha isso. Eu comecei Começou do nada, do zero. O terreno era de quem? Da família Andrade. Da família Andrade. Então, olha pra você ver. O loteamento tinha acabado de sair e a cidade era carente de corretores. Sim. Não de corretores, de vendedores. De vendedores. E aí, oferece? Quem quer vender? E eu estava na fábrica trabalhando e eu comecei a pegar de bico. Entendi. Fazendo um bico esse, e esse bico se tornou uma grande empresa. Entendi. Então, olha aí. Então, para você que nos assiste, né, bem interessante isso. Não precisava de nada. E hoje mesmo, apenas, vamos pensar. Hoje, o que você fazia com a máquina da datilografia, com o papel, com o saquinho de arroz ali para não molhar, hoje se faz com a rede social. Mas a origem é a mesma. Você tem um terreno ali que a família Andrade queria vender e ninguém sabia que ela queria vender. Aí o Flaviano foi lá e falou, não, eu posso vender para você. E o Flaviano foi lá, colocou uma plaquinha, vende-se. E foi tomando proporção. Deixou o telefone ali, Flaviano Imóveis, ou então não tinha nem o Imóveis ainda, era Flaviano. Flaviano só Flaviano. Né? Ou seja, quem passava ali via aquela plaquinha, né, o Flaviano que está vendendo. E olha que interessante essa informação. Além de eu perdurar com o celular, esse mesmo número meu hoje, que eu ainda permaneço, ele tem há mais de 30 anos. Mais de 30 anos. Me fala o número do seu celular. 999756746. Isso. É engraçado isso,
9975. Isso é da origem lá atrás, né, do celular. Os primeiros. Da mesma forma tinha tinha o 9981. Né? Também. Assim, era muito antigo, tinha o 88 alguma coisa. Quer dizer, esses dias mesmo eu vi a gente que lida muito com o contato das pessoas, 9981. E eu falei para a pessoa exatamente isso. Né? Falei, nossa, mas o seu número é lá da origem da Vivo. Dos primeiros. É, Gilton, é isso mesmo, né? E aí você falando, né, 9975 também é um número assim. O primeiro plano corporativo que ela lançou, a Vivo. A Vivo lançou. Primeiro plano corporativo na época. Olha que legal. Permaneci com o mesmo número até hoje. Até hoje, né? Bom, legal demais. Mas e aí? Né? Você colocava a plaquinha lá, né? E como é que você sabia o preço do terreno? Eu fui, como a gente vai pegando as informações, eu fui visitando vizinhos e perguntando. Tive a humildade de perguntar. Fui perguntando para um vizinho, perguntando para outro vizinho, foi para outro. E isso ainda não tinha preparação pelo curso. Sim. Até ter o curso. Sim. Por isso que é importante ter o curso. E como eu não tinha o curso, mas eu tinha a humildade de perguntar. Ô vizinho, esse terreno vai vender? Você sabe mais ou menos quanto vale? Eu perguntava para 3, 4 pessoas e tirava uma média. Entendi. E depois eu chegava no proprietário. E passava o valor praticamente exato. Legal demais. Me passa aqui uma curiosidade. Quando você vendeu o primeiro imóvel, seja casa, seja terreno, seja apartamento, como é que foi a sensação? Como é que foi a negociação ali? O primeiro, assim. O primeiro que eu vendi, a primeira coisa eu já fui dividir. Com a minha esposa, a emoção. Cheguei em casa e já contei, deu certo a primeira venda. E foi rápido, a coisa aconteceu rápida. E aí ela falou, e agora? Não, agora vamos ver o que nós faz. Aí que eu fui atrás de documento, fui saber de informação. E foi seguindo umas etapas. Sim. E naquela época, no primeiro que a gente vendeu, a gente tinha uma dificuldade. A gente foi redigir o contrato para depois lavrar a escritura. Sim. E aí teve um fato lá, você vê tanto que era difícil na época, por falta da tecnologia. Da telografava, e quando veio, errou, tinha começado do zero. Verdade, era assim, rapaz. Não podia errar. Meu braço direito foi minha esposa. Sim. Vamos corrigir. Aí demorava 2 horas fazendo um contrato lá, você tinha errado, ela voltava. Faltando 3 linhas para acabar. E ela junto comigo ali me ajudando, terminava o pegava as assinaturas, agora está pronto, agora vamos fazer, faz os documentos. Faz documento. Nossa, é interessante mesmo. Flaviano, e vamos pensar assim, e aí as coisas foram melhorando, né? Foram melhorando, sempre melhorando. Você falou que não tinha nem curso, né? Depois você foi lá, fez o curso. Fiz a capacitação. Né? Hoje, para ser corretor hoje, o que precisa? Hoje, para ser corretor, você tem que ter o 2º grau completo. Hoje. Legal. Você tem que procurar a Xavier. Ela tem me dado um apoio grande, né? com muita alegria, porque a Xavier, alguns corretores de Passos, e como sugestão para São Sebastião do Paraíso também, e região, sempre que a gente precisa, eu indico a Xavier e eles têm a solução imediato lá para os corretores de imóveis. Divulgação. Como é que é feita essa divulgação? Por exemplo, você pegou ali um terreno para vender. Como é que é feito hoje? Olha que legal. Essa sua pergunta, no momento atual, é muito importante. Sim. Se eu chegar na minha imobiliária hoje, nós tivemos uma visita de 10 clientes. Sim. Mas eu vou divulgar o seu imóvel hoje, uma residência. Certo. Em 2 minutos só, eu consigo chegar a 11 mil pessoas. Olha que legal. E a gente, durante o dia todo, a gente faz o acompanhamento ultrapassando 70 mil pessoas. E isso a nível nacional e internacional. Um outro item importante, os nossos brasileiros, principalmente os mineiros, estão investindo muito em Minas Gerais. Principalmente porque a nossa moeda está baixa e lá valorizada. Como defasou muito aqui, para eles é interessante investimento aqui. Uma sacada boa. E outro detalhe importante, sem deslocar, tanto da Itália, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, que está em massa, o pessoal, na Irlanda, o pessoal, fazemos as escrituras aqui e eles assinam lá direto, sem deslocar de lá para cá. Então hoje é possível você vender um terreno no Brasil, em São Sebastião do Paraíso, em Itaú, em Passos, a pessoa morando lá nos Estados Unidos, morando na Europa, é possível a pessoa comprar um terreno aqui,
E os trâmites são todos... Todos legais, todos sendo brasileiro, a gente faz toda a tramitação aqui e ele recebe a escritura dele, tudo tranquilo, sem passar pela embaixada. Então... Porque antes a gente tinha essa dificuldade de tempo, que demorava muito. Hoje a gente consegue uma solução de documentação em 20 dias. Olha. Começo, então, meio e fim. Olha aí, né? Você que está nos assistindo, né? Que eu costumo dizer isso, né? Ali na Xavier Soluções EAD, a gente sempre colocou o curso de transações imobiliárias em evidência. Por quê? Porque a gente vê que é um mercado assim muito interessante, né? Claro, não vou nem pensar nisso não, mas é um ramo muito interessante para quem quer começar do zero, vamos falar assim, né? Até porque, olha para você ver, né? Você começou anunciando um terreno ali e tal, hoje existe uma autorização para vender, né? A gente sabe disso, existe o CRECI, né? Que é o Conselho dos Corretores, então para a pessoa iniciar uma venda, né? de terrenos imobiliários, ou você é associado a uma imobiliária para poder estar anunciando aquilo ali, ou você tem que ter o curso, né, de transações imobiliárias para poder pegar o CRECI, né? E com uma vantagem que o Flaviano falou aqui agora, você não fica restrito só a uma região. Agora tem um fato importante, Gil. Vamos valorizar Minas Gerais? Vamos valorizar. Olha a nossa riqueza, o tanto que está crescendo. Sim. O turismo aqui está explodindo o turismo na nossa região. Quantos condomínios estão nascendo? Condomínios de chácaras, de boas casas. Sim. E agora tem um fato mais importante. A gente sabe que na última semana teve a reunião dos prefeitos. E todo prefeito, eles estão vendo a geração de emprego. Só que a minha preocupação, como de todos, nós sabemos que o aquecimento em locação residencial explodiu na nossa região, pela falta. E a demanda de mão de obra vindo para cá está imensa. Por exemplo, a nossa cidade de Itaú de Minas tem 14.406 habitantes. Sabe qual é o déficit habitacional hoje de Itaú? Ultrapassa 1.000 residências já. Nossa. 1.000 residências. Se nós tivéssemos eficiência, o poder público nos apoiasse, ou usasse a própria área que eles têm, os prefeitos, a ferramenta que eles têm, que é a caneta na mão, poderíamos ser maiores ainda. E esse espaço para os corretores e imobiliários e empreendedores da nossa região tem muito campo a crescer ainda, muito. E vai há anos, viu, Gilton? Vai há anos e anos ainda. Porque o déficit habitacional na nossa região hoje ultrapassa mais de 10 mil casas. Na nossa região. Então, isso interfere diretamente, por exemplo, seria um incentivo para a formação de novos corretores de imóveis? Também um incentivo. Porque quanto mais aquece a procura vai ter e a gente vai absorver esse mercado. Né? Então, olha para você ver, muito interessante isso, né? Eu te agradeço desde já, né? Nossa entrevista, né? Nosso bate-papo nem terminou, mas eu te agradeço muito essas informações suas, principalmente nisso, né? O programa é para isso, sabe? O programa do Zero ao Sucesso é para contar essa trajetória sua de quem começou do zero, quem começou datilografando ali o anúncio, colocando um saquinho de pão ali, de arroz, né? Para não molhar num terreno. De bicicleta ainda sair anunciando ali e tal. Mas mostrar para as pessoas isso, né? Como se tornar um corretor de imóveis. Primeiro, né? Essa questão que você falou do mercado de trabalho está aberto. Né? Então hoje o mercado imobiliário está muito aquecido, né? Assim, tanto da parte turística como da parte industrial está mais aquecido também, que é um novo segmento agora. Sim. Se torna bem amplo. E tem essa possibilidade de, uma vez que você está legalizado com relação à empresa, com relação ao conselho, né, ao CRECI, você tem a oportunidade de vender até fora do Brasil. Correto. Pessoas que moram fora do Brasil comprar o terreno aqui. Né? Então, tipo assim, ficou um negócio meio sem fronteira. Hoje é sem fronteira. Hoje é sem fronteira. E o bom disso é que essa moeda vindo, ela gira já no nosso município. Tanto no nosso município quanto em toda a região. Flaviano, no caso, você que tem essa experiência, então eu gostaria de pensar nisso, né? Como identificar uma oportunidade nesse ramo imobiliário? Assim, como é que... vamos pensar, você está aí nesse ramo
E como que você identifica essa oportunidade assim de trabalho, de venda, de compra, de venda? Como é que é isso? Isso é muito legal. Hoje tem a Flaviana Imóvel, mas tem a Flaviana Oportunidades. Olha aí. Na Flaviana Oportunidades, a gente consegue, tem quem quer vender imóvel e quem precisa vender o imóvel. Sim. E aí aquele que precisa, ele coloca um bem abaixo o valor. E aí a gente faz um marketing legal do imóvel e colocamos na igualdade para todos na hora que a gente divulga. Certo. Ao divulgar o imóvel, a velocidade você não acredita. É incrível. Você fala assim, se realmente tiver no preço justo, você vende uma casa em meia hora. Você fala, mas como vender uma casa em meia hora? 30 minutos para vender uma residência? E se vende, por quê? É uma oportunidade. E a Flaviana Imóveis também, o Flaviano Corretor, ele é credenciado e fazemos também parte dos leilões Caixa Econômica Federal. Porque na região nossa entra muita oportunidade de mercado, leilões Caixa. Queria deixar registrado aqui, nós estamos falando aqui com o Multiprofissionais Flaviano, né? Ele acabou de falar aqui que existe a Flaviana Imóveis e a Flaviana Oportunidades. E né? tem a MUX também. E aí eu ia comentar isso agora, né? E além dessas duas, né? O que você viu aí, né? Hoje o Flaviano ele faz a locação também de caminhão MUC. Isso, né? os caminhões MUC. Dos caminhões MUC. E como é que você viu essa oportunidade? Eu vi, que nem eu acabei de falar das residências, existe um déficit habitacional na nossa região. E eu vi que existia um déficit para locações de MUC, porque existia procura, mas não tem os caminhões. Sim. E aí eu achei melhor investir em caminhões do que em casa de aluguel. E aí eu busquei eficiência da Votorantim, quando eu trabalhei na CLT. Sim. Qual que é? Eu consegui buscar a excelência de ter o equipamento, locar o equipamento e monitorar ele via satélite hoje, sem ter a mão de obra. Para quem loca o equipamento, quem entra com a mão de obra. Legal. Que nem acabou de ir mais um caminhão agora para estar prestando serviço com a prestadora lá na Heineken. Sim. Ele é monitorado via satélite, o caminhão já está lá prestando serviço lá na empresa e eu estou acompanhando via satélite ele, só que a mão de obra são deles, eu só tenho o equipamento. Legal. Buscando eficiência. Muito. Eficiência e resultado. A gente está falando aqui desse ramo imobiliário. Nós sabemos também que onde tem as oportunidades, muitas delas enxergam, né, essas oportunidades. Como driblar a concorrência? Como é que... Perfeita a sua pergunta, perfeita. Como driblar isso? Porque... Vou matar a charada, olha que legal, gente, olha que legal. Como driblar a concorrência? Antigamente a concorrência era aqui, ó, cerrada. Um brigando com o outro, aquela bobeira. Você ia sair com um cliente, eu te vigiava, o outro ia para cá, vigiava. Era assim. Hoje eu consegui, com os amigos, nós se tornarmos parceiros. A parceria das imobiliárias hoje, ela se tornou grande. A hora que eu tenho um cliente, a outra imobiliária tem um imóvel. Ou eu tenho um cliente e tem um imóvel. Então, vice-versa, nós não perdemos vendas, então se tornamos parceiros. E não só na nossa cidade, isso é regional. Porque eu tenho comunicação em Paraíso, Monte Santo, Passos, Pratápolis, Delfinópolis, Alpinópolis, a região toda, gente, se tornou parceiros e não concorrência. A concorrência se tornava até desleal antigamente. Hoje se tornamos parceiros. Tá. Hoje uma pessoa que vamos pensar assim, uma pessoa que quer começar nesse ramo, por exemplo, né, lógico, né, ele tem, né, todo o cuidado aí com relação à experiência, com relação a curso, com relação à autorização para vender e tal. Se ela precisar de ajuda, ela procura a Flaviana Imóveis? Estamos de porta aberta, sempre estamos lá, sempre assinando estagiários lá novos lá, sempre a gente está assinando lá para eles. E uma felicidade muito grande também, não só de portas abertas, mas também com informações para clientes, orientações, e mostramos o melhor caminho também nessa busca do imóvel. Flaviano, e vamos pensar assim a nível, ali na frente, né? Como que você vê a nível regional, nacional, essa questão do setor imobiliário, em termos de crescimento, em termos de tal? Em termos de crescimento... Ou decrescimento, não sei, eu tô falando assim. Crescimento. Vamos ser sinceros, eu acho que só está precisando ajuste. Porque todo mundo focou hoje em imóvel usado porque é rápido, imóvel de alto padrão,
O que eu falei agora? O déficit habitacional nosso hoje são de casas mais baixos valores. E o dinheiro está lá sobrando. Ah, mas está dificultando para imóvel usado. Tá, porque tem dinheiro de casa demais sobrando para casa nova. E o governo está incentivando a construção civil. Só que as pessoas estão querendo fácil. Então precisamos, faltando determinação, busca, persistência. Se persistir e buscar, a gente consegue fazer a diferença na nossa região. É possível começar no ramo imobiliário do zero hoje? É possível. É possível. É possível. Nossa, é uma alegria muito grande hoje. É isso que então, olha que legal, do zero, nós estamos aqui, ó. Isso. Quantos estão passando aqui, estão contribuindo com informações? Sim. O telespectador que está de lá, eu peço ao pai ou à mãe que mostre isso para o filho. Porque eu recebi vários não. Não. Mas eu acertava um sim. Eu fechava uma venda, mas o Flaviano é bom de venda. Mas quantos não eu recebi para fechar uma venda? Sim. Eu tive que persistir, Gilton. Sim. Foi sábado, domingo, de dia, de noite, feriado, mas eu tinha persistência. Roça? Não, todas. Sujava. Quantas vezes eu enchi de carrapato? Sim. Nas roças, sujava. Carro, chegava em casa, vamos lavar o carro sujou tudo de novo. Minha esposa me ajudava e nós persistia. Pode começar em qualquer segmento hoje, que o nosso Brasil é cheio de oportunidades e riquezas. Basta persistir. Persistir, né? Persistir. É uma aventura a mais, mas com bom êxito e resultados financeiros. Vou deixar aqui para você. Flaviano, quero te agradecer demais por esse bate-papo inspirador, né, de você mostrar para nós que é possível começar no ramo imobiliário do zero. Hoje, 2025, a gente consegue iniciar esse trabalho do nada. Assim como você começou, né, há 20 e tantos anos atrás, é possível começar de novo. Não é assim? É possível, sim. E é uma alegria muito grande estar aqui no programa. Mais uma vez, em São Sebastião do Paraíso. Isso. E junto com o nosso itauense Gilton aí, e a Xavier Soluções. Estamos aí, né, um presente para você. Obrigado. Tá eu trouxe dois para você. Mas, olha, eu fico agradecido aqui. Olha aqui, eu ganhei um livro aqui, ganhei 2 bonés, né? Ah, que fico bacana. muito feliz mesmo. Muito obrigado de coração. E vamos trazer mais aqui, né? Eu quero deixar aqui registrado os meninos da Coab. Viu? Que bacana. Nós estamos só começando. Tem muita gente legal, muita gente para a gente entrevistar, muita gente boa que a gente quer trazer aqui. Que sirva de inspiração, tá? O programa está encerrando, né, de hoje. Querendo deixar aqui o nosso alô, né? Que o ramo imobiliário seja, né, inspirador para você nessa semana. Um abraço. Muito obrigado, Flaviano. Obrigado, Gilton. Valeu, um abraço. Demais.